Romanos capítulo 8, versículo 28. Quantos encontraram? Digam graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Amém? Por favor, levante a sua mão direita, feche os seus olhos e oremos. Pai Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor, eu te peço entendimento da Tua palavra. Mais uma vez eu te peço, ó Pai, revelação da Tua palavra, compreensão, Senhor. Pai, como nós vamos praticar se não compreendermos? Por isso eu te peço, Senhor, que nós não sejamos ouvintes esquecidos, mas que possamos ser ouvintes praticantes da Tua palavra. Ministra, Senhor, eu te peço, através do Teu Espírito Santo sobre nós. Amém e graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem nesta noite é: as circunstâncias contribuem para o bem dos que amam a Deus. Irmãos, esse é um versículo que nós, que já estamos na igreja há mais tempo, já ouvimos muito. Mesmo você que porventura possa estar ouvindo pouco, mas é um versículo muito forte, que abre a nossa mente para o entendimento de muitas coisas. Mas nós precisamos compreender que quando esse texto ele fala no plural e não no singular. Ele não está falando assim que as coisas contribuem para mim, mas para nós. Então nós precisamos compreender isso. Quando você vai na oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus nos ensina isso. Quando vocês forem orar, Jesus falou, vocês precisam dizer Pai Nosso. Então, na oração que é individual, eu preciso chamar Deus de nosso Pai e não de meu Pai. Porque veja bem, meus irmãos, esta individualização, ela ocorre muito no nosso tempo. Mas nos tempos antigos, era muito difícil você observar a individualização do ser humano. Porque os seres humanos eram tratados como tribos, como reinos, como nações. Essa distribuição ainda existe? Sim. Por exemplo, a nossa nação é o Brasil. Nós temos muitas nações no mundo. Nós conseguimos ainda ter esse conhecimento nos nossos dias. Mas quando chega a hora de aplicar, a maioria das pessoas aplica as verdades do universo. Por exemplo, a chuva. Ai meu Deus, vai chover logo hoje que eu tenho uma consulta. As pessoas, elas falam, ai meu Deus, logo hoje, Senhor, que está esse sol, que eu tenho que ir resolver minhas coisas. Então, às vezes, na hora de fazer um comentário ou de pensar, nós acabamos trazendo para a pessoa, para a primeira pessoa, e não na terceira pessoa, como a humanidade sempre se tratou. E isso acaba ocasionando um problema. Porque às vezes as pessoas estão pensando errado sobre coisas óbvias e que no final elas acabam sofrendo à toa, porque elas ficam individualizando e pensando que tudo é para ela, que aquele sofrimento é para ela, que aquele olhar foi para ela, que aquela palavra foi para ela, que aquela circunstância foi para ela. E na verdade isso acontece normalmente no mundo todo. Mas essa falta de compreensão do todo, na maioria das vezes, produz pessoas rancorosas, chateadas, magoadas, porque elas não entendem o compromisso com o todo, e elas só entendem compromissos individuais. E nós precisamos, irmãos, entender isso. Tanto é que você vai observar que o número de casamentos está diminuindo. E por quê? Porque as pessoas estão pensando só em si. E vocês vejam que existe na internet pessoas
recomendando que as pessoas não se casem, que é melhor viver solteiro, é melhor viver solteira, porque hoje o individualismo ele está em alta. O individualismo ele está dominando as pessoas, e às vezes até mesmo aqueles que vivem em comunidade acham que aquele que vive de forma individual está melhor do que ele, mas não está, porque o princípio da humanidade é a convivência. Como é que eu provo isso? De cara, você entende o seguinte: o ser humano quando nasce, ele não consegue sobreviver sozinho, ele precisa da ajuda de outros seres humanos. Só isso aqui já dava para a pessoa entender que não dá para ela viver sozinha, que não dá para ele viver sozinho, já era suficiente, porque o bebê, ele precisa ser amamentado, ele precisa ser trocado. Se o bebê não for alimentado, se o bebê não tiver alguém para dar banho nele, não tiver alguém para cuidar dele, ele vai morrer. Nós só estamos vivos aqui porque pessoas cuidaram de nós. Nós só estamos aqui hoje porque nós tivemos outros ao nosso redor que nos alimentaram, que nos ensinaram, que cuidaram de nós. Aí, hoje, o ser humano adulto pensa assim: eu não preciso de ninguém, eu não preciso das outras pessoas, eu resolvo as coisas sozinho, sozinha, e não é verdade. Tudo que nós temos ao nosso redor depende de outras pessoas. E é isso, meus irmãos, que é o óbvio que muitas pessoas estão negando. Então, esta contribuição de Deus para nós é no coletivo e não no individual. E às vezes as pessoas não conseguem entender isso. As pessoas não conseguem separar uma coisa da outra. Agora vamos entender na visão de Jesus. Por que Ele nos colocou no coletivo? Por que Ele nos chamou? Por que Ele quer que nós vivamos dessa forma que nós estamos vivendo hoje? Vamos iniciar aqui em João, no capítulo 15 e no versículo 16. Veja a palavra de Jesus para ficar bem clara para todos nós. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. De novo, falando no plural, para todos. Então o Senhor nos escolheu. O Senhor escolheu todos nós. Não foi só uma pessoa. O Senhor não escolheu só a mim. O Senhor não escolheu só a você. O Senhor escolheu a todos nós. Então este chamado de Deus, que nós ouvimos e seguimos, ele veio de Deus. Então aquela visão que eu sempre passo para vocês é que tudo começa em Deus. Não começou a partir da minha decisão, mas começou a partir da decisão de Deus para todos nós. O Senhor criou, chamou, separou um povo para si, e nós fazemos parte do Senhor. Nós fazemos parte desta visão de Deus. E onde é que o Senhor vai nos inserir? Evangelho de Mateus, então o chamado coletivo. Evangelho de Mateus, no capítulo 16, e nós vamos ver aqui no versículo 18: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que o Senhor está falando aqui? Eu edificarei a minha igreja. E o que é igreja na etimologia da palavra? Igreja, lá no original que foi escrito no grego, é eclésia. Assembleia ou reunião, historicamente, referia-se a qualquer ajuntamento de cidadãos para discutir assuntos públicos, ou a assembleia do povo de Deus no contexto bíblico. Então, este é o raciocínio.
Quando você pensa em igreja, você pensa em assembleia e você pensa em uma reunião. Na época lá dos romanos, qual era esta assembleia, esta reunião? Era o Senado romano, que o imperador escolhia dentre os cidadãos romanos aquelas pessoas que iriam aconselhá-lo diante das circunstâncias que aconteciam na cidade. O que o Senhor Jesus nos fez? Ele nos chamou para participarmos da sua assembleia, da sua reunião, dos seus santos, como diz a palavra. Por que santos? Porque nós fomos separados do mundo e consagrados para Deus. Então nós nos reunimos no plural, nós nos reunimos como igreja. Então veja, para que o Senhor nos chamou? Para nós vivermos juntos, para nós fazermos parte da sua reunião, da sua assembleia, da sua igreja, do seu povo. Esta é a visão de Jesus para nós. E é aqui que nós temos que nos inserir dentro do propósito de Deus. E como deve ser a nossa conduta dentro desse propósito? Hebreus, capítulo 10, ele vai nos aconselhar no versículo 25. Olha como deve ser: não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Qual que é a palavra do Senhor? Não deixai a vossa congregação. Então, se o Senhor Jesus me chamou, te chamou, nos chamou no plural, para pertencermos à sua congregação, ao seu grupo, aquelas pessoas que vão caminhar com ele, a palavra vem dizendo, então, não deixe esta congregação, não deixe de congregar, não deixe de estar junto, não deixe de participar. E dentro desta congregação, o Senhor estabelece o critério de comportamento. E como é que nós devemos nos comportar? Evangelho de Marcos, capítulo 3, a partir do versículo 31, que fala da família de Jesus. Chegaram então os seus irmãos e sua mãe, e estando de fora, mandaram-no chamar. E a multidão estava assentada ao redor dele, e disseram-lhe, eis que tua mãe e teus irmãos te procuram e estão lá fora. E eles lhes respondeu, dizendo, quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor, para os que estavam assentados junto dele, disse, eis aqui a minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de meu Pai, esse é meu irmão, e minha irmã, e minha mãe. Dentro desta congregação, desta reunião, desta assembleia, desta igreja, desta eclésia, pegando todos os significados, nós devemos nos comportar como família. O Senhor, ele deixa claro, o próprio apóstolo Paulo, quando ele se refere a Timóteo, ele fala, olhe para as moças como suas irmãs, olhe para os rapazes como seus irmãos, olha para os irmãos mais velhos como seu pai, olha para as irmãs mais velhas como sua mãe. Então, a doutrina de Jesus é, nós participamos da mesma reunião, da mesma congregação, não como um mundo, mas como uma família, porque Deus é o nosso Pai, o Senhor Jesus é o nosso irmão mais velho, e todos nós pertencemos a Ele, no plural. Se as pessoas não entenderem o plano de Deus, a visão de Deus, dificilmente se cumprirá aquilo que deve se cumprir na vida das pessoas. E nós vamos entender que a palavra de Deus, ela precisa ser colocada em prática. Jesus, ele deixou isso bem claro em Mateus, no capítulo 7,
a partir do versículo 24, que fala dos dois alicerces. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Veja, tudo isso que eu falei, eu mostrei na palavra de Deus. Onde o Senhor me quer? Aqui. Onde o Senhor te quer? Aqui. O Senhor te quer congregado, e o Senhor te quer congregado como família, como filho, como irmão, como pai, como mãe, como uma pessoa que pertence a uma família, como uma pessoa que está junto dos irmãos e que vai levar as alegrias e as dificuldades. Irmãos, dentro de uma família, você tem a comemoração do nascimento das crianças. É maravilhoso. Mas você também, dentro da mesma família, você tem a notícia do falecimento, você tem o velório e você tem o sepultamento. As mesmas pessoas que participam das alegrias do nascimento, participam também da tristeza do sepultamento. Nem tudo dentro de uma família são flores. Muitas vezes existem problemas, existem pessoas que estão em dificuldade e os familiares precisam se juntar para ajudar. Então entenda, quando você contempla a família, você sabe que se tiver uma pessoa doente em casa, toda a casa fica doente do mesmo jeito. Porque todo mundo vira cuidador, todo mundo precisa ajudar, todo mundo precisa colaborar. É assim que funciona, porque você tem família. E aonde as famílias são fortes, você não precisa de asilos, você não precisa de orfanatos, porque sempre vai ter um irmão, uma irmã, alguém para acolher, para ajudar e para tomar conta. Mas onde a família é fraca, onde a ideia de igreja é fraca, o que acontece? Se multiplicam as pessoas órfãos, se multiplicam as pessoas que não têm ninguém para cuidar, porque não tem a visão da família. Aí o Estado é que tem que tomar conta, as crianças têm que ir para abrigos, os idosos têm que ir para abrigos. Por quê? Porque as famílias se enfraqueceram. A visão da igreja se enfraqueceu. Porque veja bem, meus irmãos, diante desta palavra, nós só temos algo a fazer: cumprir a palavra de Deus. Nós não podemos perder a visão da igreja, e nós não podemos perder a visão de que na igreja nós somos uma família, e nós dependemos uns dos outros, e nós precisamos uns dos outros. Ninguém faz nada sozinho, ninguém faz nada sozinha. Se não tiverem pessoas dispostas a trabalhar, a colaborar, a ajudar, não é igreja, não é família, é outra coisa. Então nós precisamos abrir os nossos olhos e o nosso entendimento para a vontade de Deus para a nossa vida. Nós temos que ter disposição de viver o propósito de Deus. Eu vejo as pessoas pegando o versículo principal que nós lemos, que eu vou ler novamente, que é Romanos 8, 28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. As pessoas estão pegando esse versículo e individualizando, e falando assim: olha, todas as coisas cooperam para você. Não é isso que a palavra está dizendo, é para nós. É para nós que estamos juntos, chamados para o propósito de Deus chamado igreja, para o propósito de Deus chamado família. É neste projeto que nós estamos. E a pessoa que estiver fora desse projeto, então, ela não está na visão de Deus, ela não está no propósito de Deus, ela não está no caminho de Deus. E é isso que nós precisamos compreender. E aqui, está debaixo de um decreto de Deus, do propósito de Deus,
significa muito mais. Por quê? Porque quando você cumpre tudo isso que eu falei até aqui, as coisas e as circunstâncias ao seu redor, elas irão contribuir a favor daqueles que amam a Deus e que estão dentro do propósito de Deus chamado igreja e convivendo como irmãos e irmãs dentro desse plano. Se nós estivermos fora desse plano de Deus, se nós rejeitarmos o plano de Deus, se nós rejeitarmos o projeto de Deus, nós não iremos adiante. Por quê? Nós fomos chamados, a igreja de Jesus, e a ser igreja como irmãos e como uma família. Esse é o nosso chamado, esse é o decreto de Deus para nós. Se você quiser, na sua casa, leia Romanos 8 inteiro e você vai entender. Em todo momento o apóstolo está mostrando isso, que nós somos filhos. Como filhos nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Como filhos nós podemos alcançar o plano de Deus para nós, a vontade de Deus para nós, mas nós precisamos entender que dentro desta família, dentro desta reunião, dentro desta assembleia, dentro desta igreja, é assim que nós devemos caminhar, unidos sempre na presença de Deus. Não pode ser algo só da boca para fora, não pode ser algo que eu faço só por fazer, mas eu preciso entender que eu não sou um frequentador da igreja, eu sou parte da igreja, eu sou filho, eu faço parte do projeto, eu estou dentro do projeto. É isso que você precisa entender, o decreto de Deus, o projeto de Deus, o plano de Deus é esse. Então eu me insiro nele, eu estou dentro dele, eu estou na visão dele. Só que o inimigo da nossa alma, ele trabalhou e ele mudou esta visão, para que as pessoas pudessem estar reunidas, não mais como uma igreja, não mais como uma família, mas em outro tipo de visão, em outro tipo de coisa. E aí, meus irmãos, o propósito de Deus se perde. E como então as coisas vão contribuir para o bem? Elas vão acabar contribuindo para o mal. E muitas pessoas cobram a Deus, e cobram as pessoas falando: Senhor, mas por que está acontecendo tudo isso? Porque as pessoas abandonaram o plano de Deus, elas abandonaram a visão de Deus. O Velho Testamento mostra isso claramente. Quando o povo de Deus estava seguindo a orientação dos profetas, tudo ia bem. Quando o povo de Deus deixava de seguir a orientação dos profetas, tudo ia mal. E nós hoje, nessa nova aliança com Cristo, quando nós deixamos de seguir a orientação de Jesus Cristo, então tudo começa a ir mal. É por isso que muitas pessoas não conseguem estar bem, não conseguem compreender as coisas, porque elas não estão na igreja de Jesus, porque elas não se veem como parte de uma família de Deus, mas elas se veem apenas como um frequentador, apenas como uma pessoa que está ali para assistir, ou para ouvir, ou simplesmente para fazer parte de longe. Entenda, o Senhor te chama para perto, o Senhor te chama para junto, o Senhor nos coloca no mesmo nível. Todos nós somos irmãos, todos nós pertencemos à igreja do Senhor, mas sem esta visão clara, as coisas não caminham, as coisas não andam, porque às vezes as pessoas, irmãos, acham que só pode fazer parte da igreja de Deus aquelas pessoas que são perfeitas, só pode fazer parte da igreja de Deus aquelas pessoas X, Y, Z. Acontece, irmão, que só faz parte da igreja de Deus quem foi chamado por Deus. Entende? Você está aqui, você faz parte porque você foi chamado pelo Senhor. Você foi chamada pelo Senhor. Todos nós fomos chamados pelo Senhor. Se não fosse pelo Senhor nos chamar, nós não estaríamos aqui. Então entenda, abandone a primeira pessoa do singular e abrace a terceira pessoa do plural. Diga sempre: nós somos a igreja de Jesus, nós somos a família de Deus, nós temos um Pai,
nós temos um irmão, nós temos uma irmã. Tem que ser sempre no plural, porque quando você faz isso, você está debaixo do decreto de Deus, você está debaixo do poder de Deus, que faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles, no plural, que amam, no plural, a Deus. Então, você não vai estar debaixo do decreto de Deus e da direção de Deus na sua individualidade, mas quando você participa do ajuntamento de Deus, da família de Deus, da Assembleia de Deus, da reunião de Deus, da igreja de Deus, daquilo que o Senhor projetou, aí você está cumprindo aquilo que Deus decretou, e o resto vem atrás de você. Então as coisas vão começar a cooperar, as coisas vão começar a acontecer, o Senhor vai manifestar o seu poder, se você estiver debaixo desta visão de Deus. Não é uma visão individualista, mas é uma visão plural, coletiva. É uma visão para todos nós diante dele. Aí as coisas vão cooperar. Aí o Senhor vai começar a manifestar o seu poder, o Senhor vai começar a fazer, o Senhor vai começar a derramar, porque eu entendi o plano de Deus, e eu vou passar para frente para todos os novos irmãos este projeto de Deus. Seja bem-vindo à família de Deus, seja bem-vindo à família de Deus aqui. Nada é meu, tudo é nosso. Entende? Dava para falar até amanhã, mas não dá mais. Por favor, coloque as duas mãos na altura do seu coração, feche os seus olhos e oremos. Pai Todo-Poderoso, neste momento